Primeira coisa muito importante da live de hoje. A gente não opera inconsciente, a gente opera 100% consciente. O que significa operar consciente, Mi? Aí eu ter plena certeza do que eu estou operando, faz dentro do meu operacional, está dentro do meu plano, e eu sei as consequências do que eu estou fazendo. Cada clique tem um custo. Antes mesmo de entender direito o que está acontecendo, você já estragou tudo. Enquanto as pessoas comuns nos almejam a vitória, tá? Então, enquanto as pessoas comuns almejam ganhar, os melhores do mundo sabem que antes de vencer, deve primeiro evitar a perda. Mas, Mi, como que eu, trader, vou evitar uma perda? Você vai operar conscientemente. A parada é de você deixar de perder, às vezes, é muito maior do que você ir ali fazer uma operação sem nenhuma necessidade que você não precisaria fazer. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar sobre o nosso livro aqui, ó, Pensamento Eficaz. Para quem acompanhou, domingo passado nós fizemos uma live falando sobre a introdução. Se você não acompanhou, tem a live gravada. Então esse daqui é o livro que nós vamos falar sobre ele. É muito legal a gente poder ter essas reflexões e melhorar a gente como trader, né? Porque é uma coisa que eu sempre digo, algumas pessoas não gostam muito de ouvir isso, mas os resultados do trader são os resultados de você como pessoa. Complexo isso, né? Bora lá. Primeiro vou recapitular aqui que nós falamos na primeira live. O livro Pensamento Eficaz, ele mais ou menos ensina a gente pensar. E pra gente, trader, isso é muito importante, porque a gente, trader, tem milissegundos para tomar decisões muito complexas, né? Decisões que fazem toda a diferença pro nosso trade, pro nosso dia a dia, né? Então, isso é complicado, né? Quando a gente pensa errado ou pensar sem sequer pensar, então a gente vai falar algumas coisas aqui sobre esse livro. A gente tem um alto custo de perder controle, a gente tem um alto custo de pensar errado, mas o pensamento é uma coisa que ninguém nos ensinou, né, moçada? Ninguém ensinou a gente não foi adestrado, ensinado para conseguir pensar claramente quando a gente tá em momentos de pressões, né? Na hora que a gente tá numa pressão muito grande, a gente pensa de uma maneira totalmente desordenada. E é por isso que eu escolhi esse livro, é por isso que esse livro aqui foi o primeiro, né, que eu escolhi nesse ano para lives, porque é de extrema importância a gente conseguir juntar os nossos pensamentos para que a gente tome decisões certas. Coisas que falamos na outra live, que é muito importante, é que pequenas decisões nos trouxeram até onde a gente está hoje. Então, são pequenas decisões que nos trouxeram até aqui. Muitas pessoas valorizam as grandes decisões, e no nosso caso de trade, uma grande decisão seria o quê? Seria um operacional. Então, falamos muito sobre isso na primeira live. Dando sequência a isso, quais são as grandes decisões que nos trouxeram até aqui como trader e como os resultados de trade. Então, isso que faz bastante diferença. Quais são os resultados adquiridos até hoje como trader. O Pensamento Eficaz, esse livro, faz com que a gente consiga policiar os nossos pensamentos quando a gente nem percebe o que está pensando. Então essa é a intenção dessas lives, para que você consiga parar, raciocinar e pensar e tomar melhores decisões, melhores atitudes, para que você consiga ter melhores resultados no trade. O trade, ele é uma sequência de pequenas decisões que definem o nosso dia. Vou te dar um exemplo. Tem um dia que o seu operacional ele só funciona em movimentos longos, só que naquele dia ele está inteiro lateralizado. Você consegue visualizar que o gráfico está paralisado, que o gráfico não anda, que aquele dia que está extremamente paralisado, e você continua forçando uma situação para que você faça uma operação que resolva a sua perda que você teve nas duas primeiras operações. A gente insistir em alguma coisa que a gente claramente está vendo e a gente só consegue entender depois que a gente faz as nossas burradas, é o que é importante a gente ter o pensamento livre das emoções na hora que a gente está tradando. Então por isso que eu escolhi esse livro. Vamos dar sequência aqui. Para quem não participou da primeira live, tá lá gravado, tá aqui no Instagram, tá aqui gravado. Então eu quero falar com vocês sobre o padrão de emoções, é isso que a gente vai falar aqui, e sobre o custo de pensar errado, o custo de perder o poder, perder o controle. Eu acho que qualquer trader sabe muito bem o que eu estou dizendo, o custo de perder o controle. Eu com a minha canetinha do Walgreens. Todo trader sabe o custo de perder o controle. Reagir sem raciocinar só piora as coisas, e piora as coisas de uma maneira muito forte, tá? A energia que a gente tem que empregar na hora que a gente perde o controle faz com que a gente destrua, às vezes semanas, às vezes meses, que nós fizemos de operações certas, tá? Reagir sem raciocinar só piora as coisas. Uma situação muito comum é a gente reagir ao mercado sem que ele esteja reagindo ao nosso operacional. Isso acontece com uma grande frequência.
tá? Então vamos lá. Quando você faz escolha consciente para responder, você apenas reagiu. Vamos lá, anota isso daqui, moçada. Vamos falar aqui pelo menos 5 insights muito importantes pro trader, tá? Quando você não fez uma operação consciente, o que significa uma operação consciente, Mi? Uma operação consciente é você tendo plena certeza que você está operando, fazendo aquela operação, porque você vê que encaixou dentro do seu operacional. Não é porque você está tentando reagir a alguma situação que aconteceu antes. Ou porque, sabe aquelas informações que ficam na nossa cabeça que a gente só clica e nem sabe por que está clicando? Então, se você não fez uma escolha consciente para responder ou para operar, você apenas reagiu ao mercado, moçada. Primeira coisa muito importante da live de hoje: a gente não opera inconsciente, a gente opera 100% consciente. O que significa operar consciente, Mi? Aí eu tenho plena certeza do que eu estou operando, faz dentro do meu operacional, está dentro do meu plano e eu sei as consequências do que eu estou fazendo. Cada clique tem um custo, beleza? Antes mesmo de entender direito o que está acontecendo, você já estragou tudo. Já aconteceu com vocês, moçada? Quando você está operando e antes mesmo de acontecer o que deveria acontecer, antes mesmo de dar ali o seu gatilho de entrada, você já ter estragado tudo. Tem uma frase aqui que eu deixei marcado e aí eu quero... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Moçada, anota isso daqui, hein? Isso daqui é importante pra gente. Enquanto as pessoas comuns nos almejam a vitória, tá? Então, enquanto as pessoas comuns almejam ganhar, os melhores do mundo sabem que antes de vencer, deve primeiro evitar a perda. Mas, Mi, como que eu, trader, vou evitar uma perda? Você vai operar conscientemente. A parada é de você deixar de perder, às vezes, é muito maior do que você ir ali fazer uma operação sem nenhuma necessidade que você não precisaria fazer. Isso é ter clareza emocional e clareza operacional, moçada. Isso é hard, isso é muito difícil pra gente que é trader. Então, antes de você pensar na vitória, antes de você pensar no gain, você tem que pensar que você vai evitar a perda. Como que eu evito a perda, a gente como trader, tá? Pensando claramente. Não entrar em operação que o meu operacional não encaixa, não fazer operações mais do que eu devo, ficar longe daquilo que eu sei que me leva a operar fora do que eu estou acostumado e realmente conseguir seguir o que eu falei e fiz, beleza? Não só isso acontece, e aí a gente tem que misturar, isso é muito importante, o trader aprender a misturar a sua reação como trader e a sua reação como pessoa. Se a gente tentar separar as duas coisas, a gente chega em resultados não muito satisfatórios, porque o mesmo cara que opera e o mesmo cara que vive são as mesmas pessoas. Muitas pessoas não gostam disso, mas a sua reação na sua vida é a sua reação no day trade. Se você é aquela pessoa que reage, bate pronto, que não pensa, que faz o consciente, que fala as coisas e não faz, você é o mesmo cara no day trade. Se você é o cara que fala, essa semana eu vou ficar sem beber, e aí você começa a beber, você é o mesmo cara que vai falar, essa semana eu não vou operar fora do meu operacional, e você vai lá e faz a mesma coisa. Nós somos os mesmos humanos que operam e que vive. Então, quando a gente conseguir chegar o mais próximo do cara que você vive, do cara que você opera, é a mesma pessoa, beleza? Agora vamos falar do relacionamento, tá? Que você sofre na hora que você, trader, faz uma operação, sai fora do que você tá acostumado, na hora que você perde a semana inteira de ganho que você fez simplesmente pelo seu ego ou por um instinto mesmo, você fortemente vai ter que refazer essa semana. Então, às vezes, isso demora meses, isso demora dias para que você consiga realmente refazer isso, refazer aquilo que você perdeu, tá bom? Bom dia, Mia, eu sei que não é momento, mas a promoção vai até amanhã, certo? Lucas, vai até dia 10, tá? Dia 10 da manhã? É até segunda-feira, isso mesmo, beleza? Então vamos lá, moçada, agora a gente vai misturar o trader com a pessoa muito forte. Nós temos nossos instintos biológicos, tá? O que são nossos instintos biológicos? Nossos instintos biológicos são aquele que a gente reage, tá? Isso é normal, isso acontece com todo mundo, tá? Não existe nada mais forte que instinto biológico. Deixa eu pegar essa frase aqui pra vocês que é muito importante, tá? Os inimigos do trader e também o inimigo do ser humano. Muito importante isso. Nunca se esqueça do seu inconsciente. Trader, se você é trader, igual eu, você vai saber que a gente tem uma força inconsciente muito grande, que às vezes você clica e você nem sabe por que raio você clicou. Nunca se esqueça do seu inconsciente. Nunca se esqueça do seu inconsciente. Vamos lá. Ele é mais esperto que você, mais rápido que você e mais poderoso que você. Ele pode até mesmo te controlar. Você nunca saberá todos os seus segredos. Então, todas as vezes que você tem dúvidas por que você fez alguma coisa, isso está no seu inconsciente. É por isso que a gente fala, realmente é importante a gente conseguir linkar o ser humano, né? A pessoa que vive com o trader.
Ih, você é ótimo, suas palavras são como os flechas. Que bom, Sheila. Vamos junto, vamos lá. E por que eu quero bater tanto nessa parte do inconsciente, tá? E por que é tão importante a gente, trader, bater tanto na parte do inconsciente? Porque até você chegar numa plenitude consciente, você demora muito tempo e essa curva de aprendizado, ela é muito cara. Para essa curva de aprendizado ser mais barato, a gente tem que estar consciente. Como que eu trago a minha consciência? Quando você para de fazer igual uma máquina. Quando você para de cometer os mesmos erros e quando você para de fazer as mesmas bobeiras, tá? E por que eu vou parar de fazer? Como que eu vou parar de fazer as mesmas bobeiras? Porque quando você para de ensinar o seu corpo que tá tudo bem você cometer erros. E aí a gente vai com instintos biológicos, tá? O que são os instintos biológicos? Moçada, esse livro aqui, ó, pra quem tá entrando agora, Pensamento Eficaz, pra quem não tem o livro, tá tudo bem, não ter o livro, você consegue em PDF, você também consegue ouvir, tá? Em YouTube. Vale muito a pena, é um livro curto, é um livro que você lê num domingo, é bem curtinho, tem 200 páginas, é bem curto, então é um livro bem tranquilo, tá? E instintos biológicos. A gente, trader, tem que entender que a gente tem nossos instintos biológicos e isso faz muita diferença na hora da gente operar. Se a gente é trader e o mesmo trader é humano, então tá na hora da gente misturar as duas pessoas, tá? Vamos lá. Eu vou ler aqui uma parte que eu deixei aqui pra vocês. Se alguém arromba a sua casa, você instintamente se põe entre o invasor e seu filho, certo? Se alguém se aproxima de você com uma expressão ameaçadora, você fica tenso e em estado de alerta. Isso são instintos biológicos. Se sente que seu trabalho está em risco, talvez você comece inconscientemente a acumular informações. Se o seu cérebro animal acredita que você foi a única pessoa que sabe fazer o seu trabalho, ninguém mais poderá te demitir. A biologia, não somente racional, diz o que você deve fazer. Você consegue entender que a gente tem uma biologia, nós somos animais. Então, na hora que a gente consegue controlar essa parte animal, você vai conseguir controlar as suas reações, tá? A gente vai separar a questão dos instintos biológicos em 4 padrões, tá? Padrão da emoção, quem for trader agora vai se identificar muito forte. Padrão da emoção. Tendemos a responder a sentimentos e não argumentar a fatos. Responder a sentimentos. Todas as vezes que o trader está perdendo e não está satisfeito com aquilo, ele consegue reagir a sentimentos. Ele faz operações que não faz nenhum sentido, unicamente que ele está reagindo ao sentimento dele da perda. O sentimento de perda é horrível. Faz com que a gente tome atitudes e faça operações que não faz nada sentido dentro do nosso operacional. Agora esse aqui, ó, é muito bravo. Padrão do ego. Vamos ver aqui. Minha maior dificuldade foi conseguir seguir meu plano de trade. Agora eu tô batendo na trave em relação aos resultados. Não perco nem ganho. Tô nessa situação agora. Sensacional, Zé. Se você tá conseguindo, pelo menos, enxergar e fazer conscientemente o que está acontecendo, você tá muito próximo do próximo degrau. Beleza? Padrão do ego. Esta aqui é uma porrada pro trader. Quantas vezes a gente não deixa o nosso ego fazer operações por nós? Tendemos a reagir a qualquer coisa que ameaça nossa autoestima ou a nossa posição em uma hierarquia de grupo. Quantas vezes vocês já não viram traders discutindo como que é o melhor operacional? Esses dias me mandaram uns prints de um grupo de as pessoas se degladiando por conta de operacional. Não, meu operacional é melhor. Não, o fluxo é melhor. Não, lê padrão é melhor. Eu falei, meu Deus. E aí, o mais engraçado é que 2 deles operavam na mídia e nenhum deles fazia um dinheiro. E eles estavam discutindo sobre qual que era o melhor operacional, ao invés de discutir qual que eram os erros que faziam eles não fazer dinheiro. Esse padrão de ego faz com que... Eu nunca vi, moçada, eu vou falar uma coisa muito séria. Eu nunca vi alto escalão de profissionais, não importa quais eles, discutindo quais são os melhores métodos. Eu vi eles trocando informações e juntos chegando a uma melhor solução. O trader vive um padrão de ego gigantesco que eu não consigo entender de que raios, qual foi o momento que a gente começou a fazer isso com a gente mesmo, que a gente consegue discutir qual que é o melhor operacional, sendo que nenhum dos dois consegue fazer dinheiro e ao invés de discutir coisas que vão melhorar eles. Esse é um padrão de ego que a gente tende a reagir a qualquer coisa que ameaça a nossa autoestima ou nossa posição em uma hierarquia do grupo. Se você tá nesse padrão de ego com você mesmo ou qualquer outra pessoa à sua volta ou no seu trabalho, quer dizer que você precisa se autoafirmar algumas vezes e se afirmar acima dos outros ainda para que você consegue realmente afirmar qualquer coisa para você mesmo. Doido, né? Como descobrir os erros que cometemos e não os deixamos fazer dinheiro? Sheila, primeiramente, pega o seu relatório, refaça suas operações, estude os seus erros muito mais do que os seus ganhos. Veja quando você não consegue fazer dinheiro e quando
você consegue fazer dinheiro. Volta na operação, volta o que você estava pensando ali inconscientemente ou conscientemente para ver o que você estava fazendo. O que fez você errar, o que fez você clicar e se você seguiu a sua regra que você estabeleceu para você mesmo. Gosto muito de relacionar livros com trade. Excelente explicação da explanação das ideias. Tem uma sugestão que me faz relação com o trade. O nome dele é O Jogo Interior do Tênis. Obrigado, Thiago. Vou colocar pro próximo mês, hein? Tô sem livro pro próximo mês. Para março eu tenho, para abril não. E eu vou colocar, vou até anotar aqui. Vamos lá. Então, se você consegue, trader, segurar o seu padrão do ego, que é um instinto biológico, que é um instinto animal, o que diferencia entre a gente e os animais? O que diferencia a gente do cachorro que tem relações com a mãe, com o filho, com todo mundo? Qual que é a diferença entre a gente e o animal? É que a gente tem uma consciência. Se a gente não consegue colocar essa consciência pra funcionar, a gente vive cometendo os mesmos erros do padrão biológico, tá bom? Padrão social. Tendemos a nos submeter às normas do grupo social que está ali estendido, tá bom? Padrão da inércia. Moçada, isso daqui é pra gente, hein? Tendemos a resistir a mudanças. Então o trader tá cometendo aquele mesmo erro várias vezes. Ele tende a resistir à mudança e preferir ideias conhecidas, processos ambientes com os quais estamos familiarizados, pois como criaturas que cultivamos hábitos e buscamos conforto. Então vamos lá, moçada. Por que a gente tende a ser contra mudanças, tá? E mudanças de tudo. Tanto mudar de casa, como mudar de profissão, como mudar de hábitos, como mudar de relacionamento, mudar de amigos. A gente tem esse padrão da inércia. O padrão da inércia faz com que a gente fique realmente no mesmo lugar porque é familiarizado. Tem uma frase que ela é bem rude, que fala, mas tá na merda, mas tá quentinho. Quantas vezes não ouviu isso? É porque é um padrão familiarizado. Isso é um padrão da inércia, tá? Pessoas que cultivam hábitos e buscam conforto. A gente busca conforto no que a gente já conhece. Eu tenho colegas e tenho amigos que não vão em restaurantes diferentes porque eles têm medo de comer uma comida que não gostam, ou realmente de não saber onde é o banheiro do lugar. Por quê? Porque a inércia faz com que a gente sempre vá em lugares que nos deixam confortável. O novo pode ser um novo restaurante, pode ser uma nova casa, uma nova cidade, um novo ambiente, um novo operacional, um novo mercado. Tudo que é novo faz com que a gente tenha que ficar no desconforto. Moçada, acorda. A gente precisa ficar no desconforto. Quando você está confortável, alguma coisa está errada. Você tem que estar no desconforto. Você precisa colocar você no desconforto para você ir para frente. Ninguém confortável se move. Se você tá confortável, alguma coisa não tá muito certa. O confortável não é você crescer e te deixar mais gostosinho ali, não é isso não. O confortável só te deixa paralisado no mesmo lugar. Toda vez você tem que ter um desconforto. Alguma área da sua vida tem que ter um desconforto. Pô, vou fazer live, aqui eu tô em Miami nesse momento, são 9 da manhã, vou fazer live 9 da manhã, pô, vou ter que acordar mais cedo, vai, porque é um desconforto. Você precisa causar desconfortos pra você. Se tiver bom, se tiver maravilhoso, sensacional, ótimo. Agora, se tiver alguma coisa que está te incomodando e você está no conforto, está levando isso numa boa, alguma coisa está muito errada. Vamos lá. As pessoas têm que entender que o mercado escolhe um e vai contra até topar o quanto antes é melhor. É verdade. Tua mãe aceita operar robô, minha mãe não, Edmilson, mas nem eu. Esse mês de janeiro caí num mês muito negativo operacionalmente. Operacional. Eu estava alinhando com o mercado, porém muitos problemas pessoais e emocional estavam me prejudicando. É fogo, Lucas, não tem jeito. A nossa mesa não aceita robô, tá, moçada? A gente vai ter planos exclusivos para robô, vamos lá. Muitos traders estudam as técnicas, estudam esses aspectos mentais, sabemos o que mudar, mas na prática, como colocar tudo isso em execução, não pisar fora da linha. Na prática, como colocar tudo isso em execução, Luiz, pra mim, eu vou falar o meu resultado, tá? Pra mim foi quando eu coloquei regras pra mim mesmo. Por exemplo, os traders, eles acreditam que a gente tem que operar todos os dias, tá? A maioria dos traders que fazem mais dinheiro na mídia, eles não operam todos os dias. Você tem que entender que a sua vida também é cíclica, o operacional também é. Então, na hora que a gente consegue colocar regras e colocar uma regra muito forte que é, se eu fizer tanto, eu vou diminuir a mão. A gente tem mania de achar que a gente sempre vai ganhar a mesma coisa, só que a gente esquece que a gente pode perder. E aí eu volto pra essa frase aqui que eu falei lá no começo, que eu vou até voltar aqui no livro para ler novamente essa frase. Que isso é importante pra gente, trader. Enquanto as pessoas comuns, como nós, almejam a vitória, os melhores do mundo sabem que, antes de vencer, deve primeiro evitar perder. Então, na hora que a gente vence, que você ganhar, você ter ganhos no mercado financeiro, é nesse momento que a gente começa a calcular o que eu não vou mais entregar pro mercado. Isso é difícil pra caramba, porque a gente acha que sempre vai ganhar mais. E tá tudo bem achar isso, eu também acho. Eu acredito muito que eu vou sempre ganhar mais. Não tenho nada que limite de ganhar mais. Só que eu não quero perder. Chegar perto de objetivo e cagar tudo é fogo, né? Então, o que eu quero nessa manhã de hoje? Que a gente basicamente consiga listar os nossos padrões e quais são os padrões que mais interferem no seu resultado. Vai ser o padrão da emoção, do ego, do padrão social ou da inércia? O que mais te coloca num processo no qual você não consegue realmente exercer o que você
você tá ali aprender. Que nem o Luiz falou, pô, eu sei de tudo isso, mas eu não consigo colocar na prática. Em algum momento, em alguma falha, algum desses padrões estão te pegando, estão fazendo você sair acima do seu consciente. Porque os erros que a gente comete como trader, ele é inconsciente. A gente comete muitos e muitos erros no trade totalmente inconsciente. Quem nunca inconscientemente foi lá e diminuiu e aumentou um stop que não era para ser aumentado, ou foi lá, clicou numa operação que não tinha nada a ver, você só clicou unicamente na hora que você clica e depois você vê aquilo e fala, o que eu fiz? O difícil do trade é ele estar 100% consciente, até por isso que eu falo várias vezes, não faz sentido a gente operar todos os dias, porque não é todos os dias que você consegue estar num padrão muito alto, porque a gente precisa o tempo inteiro estar em alta performance. O trade, ele é alta performance. Alta performance exige um nível de concentração gigantesco. Se o trade levar a vida do trader como um esporte, por que todo jogador de alto padrão não joga futebol todos os dias? Mas porque ele ia cansar. Exatamente. Aí é a sua resposta. A gente cansa. Ficar em alto padrão o tempo inteiro, ficar em alto ali, performance o tempo inteiro, cansa. E a gente precisa realmente fazer com que a gente consiga parar por algum tempo. Falar, cara, hoje eu vou descansar. Pô, mas da minha operação eu ia ganhar tanto. Não, mas eu conscientemente escolhi não operar. Ego, inércia, emoção e ganância. Controlar esses padrões é o grande diferencial. Quem nunca passou a estar ganhando muito, deixou voltar e ainda sair no prejuízo. Léo, eu tenho diversas histórias. Eu vejo todos os dias os traders fazendo isso. Estar consciente seria uns 80% do operacional? Com certeza, eu digo até mais. Operar conscientemente faz com que o trader consiga ter resoluções que ele consegue evitar quando ele está inconsciente. Mas como que eu opero conscientemente? É 100% sabendo tudo o que você está pensando na hora que você está operando. A gente tem uma média, isso daqui é totalmente fora desse livro, é sobre outra coisa. A gente tem uma média de 75 mil pensamentos por dia, todo santo dia. Isso é catalogado, tem lá histórias, blá blá, um monte de... Qual que é a fonte disso? Você pode ver que é um livro chamado Joe Dispenza, que eu participei de uma mentoria com ele, foi sensacional. 75 mil pensamentos. Eu duvido que você saiba os 75 mil pensamentos que você pensou no dia de ontem. E se você não começa a olhar o pensamento que você tem no dia de ontem ou no dia de hoje, você sempre vai repetindo. E aí vira a nossa consciente. E a gente vira uma máquina. Porque na hora que a gente chega a um nível de consciência tão grande, que eu sei o que eu estou pensando e eu sei o que eu estou reagindo, eu vou colocar um exemplo aqui pra vocês sobre inconsciência. Sobre inconsciência. Na hora que você tá... Olha pra uma porta aí. Eu vejo se tem aqui tem uma porta aqui perto de mim. Na hora que você vê a porta, você vê a maçaneta, você pensa, agora nesse momento eu vou pegar a maçaneta, vou colocar a mão nela e vou virar e ela vai abrir. Isso é ser inconsciente. A gente só faz. Quando você começa a aprender a dirigir, você não consegue dirigir, trocar o rádio, colocar o Google Maps, trocar a marcha pra quem tem carro normal. Você não consegue, você fica ali todo duro. Depois de um tempo de você fazendo aquilo, que você treinou o seu corpo a fazer aquilo, você faz aquilo numa facilidade que você consegue mandar mensagem, olhar pro cara, olhar o Maps, colocar numa mão, trocar a marcha, sem pensar. Estar consciente é você saber todos os seus atos na hora que você está operando. Então eu vejo isso com uma grande frequência, que as pessoas conseguem ganhar muito dinheiro, e aí eu falei até para um trader esses dias, que a minha vontade é amarrar alguns traders que ganham uma grana, e aí a gente sabe que o próximo passo é ele perder essa grana, porque ele ganhou acima do padrão dele. Qual que é o meu padrão? O seu padrão é aquele que você conseguiu saber qual é o seu padrão. Eu vou te explicar, os traders não fazem métricas deles mesmos. Gente, quem não mede, não vence. Você não sabe qual que é o máximo do seu gain e você não sabe qual que é o máximo da sua perda. Onde que você aguenta? O que você aguenta perder? E qual que foi o máximo de dinheiro que você já fez? A gente sabe. Se você operou na mid, eu sei o quanto que você, o máximo que você já fez, o máximo que você já perdeu, o máximo de operações consecutivas que você já teve e o máximo de perdas consecutivas que você já teve. Eu sei. De todos os traders que já operaram na mid, a gente tem esses dados. Isso é a única maneira de você conseguir traçar padrões, e os padrões têm que ser seu. É o seu padrão. Qual que é o máximo que eu consigo ganhar? Pô, eu nunca ganhei 8 dias seguidos. Se você ganhou 8 dias seguidos, por que raios você vai continuar operando até esperar a sua perda? Ou você vai diminuir sua mão, na hora que vier sua perda, você tá com uma mão menor? Entende? Como você está consciente, como o day trade, ele é muito mais probabilidade, consciência do que só operacional. O operacional pode dar muito, maravilhoso. Nunca na mídia nós tivemos uma pessoa que ganhou 10 dias consecutivamente em conta real. Nunca aconteceu. A gente consegue fazer essa linhagem de entender os traders. Por quê? Porque na hora
hora que a gente entende os traders, a gente entende gerenciamento, a gente entende dados. Vocês compartilham esses dados com quem passa na mesa? Não, esses dados são extremamente da mídia. Porque se eu for compartilhar dados com cada trader que faz cada operação, a gente começa a vender dados. Moçada, anotem os seus dados. Saibam o que vocês fazem ou deixam de fazer. Pare de operar inconscientemente, pare de contar com a sorte. Pare de achar que você tá ali só fazendo um operacional. Você tá operando você mesmo. E além do mercado te operar. Tem pessoas que vivem de mercado e tem pessoas que o mercado vive delas. Tem que escolher qual lado você vai querer estar. E o lado que você vai estar não é o lado que você tá escolhendo conscientemente. É o lado que você conseguiu medir. E na hora que você medir, você sabe qual que é o momento que vai acontecer com você. Dados fazem com que os traders consigam ter noção de qual que é o próximo passo. Então, como que eu faço para eu fazer dinheiro continuar fazendo dinheiro? Primeiro, esteja consciente, saiba o porquê que você está operando, faça suas regras. E em cima dessas suas regras, você vai conseguir formar padrão. Um dos planos que a MID mais pagou para os nossos traders foi o MID Finito. Isso faz parte de um laboratório meu sensacional que eu consegui provar para todo mundo que tinha dúvida que se eu colocar regras em cima de um plano no qual o trader não pode fazer operações aleatórias, ele não pode diminuir mão, ele tem que seguir um padrão, eu pago mais para os traders do que se eu deixar solto. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Então, isso é tão importante você entender que, cara, toda vez que você está aleatoriamente fazendo alguma coisa, você está somente contando muitas vezes com a sorte. Bravo, né? Tem previsão de voltar ao finito? Deu tão certo. Léo, por que deu tão certo? Porque a gente colocou regras. E se a gente coloca regras e dá certo, a MIT pagou mais de 300 mil reais até agora só do finito. E por quê? Em um período tão curto? Porque tinha regras. Você não podia ficar colocando médio pra frente e médio pra trás. Você tinha que manter um padrão de operações. Você tinha que manter um padrão de contratos. Na hora que você coloca padrão, você consegue fazer dinheiro. E isso é pra tudo na vida. Porque padrão é constância. Constância é hábito. Hábito é dinheiro. É tão simples. Me perguntaram, eu tava no Brasil, né? Fiquei desde dezembro, estou viajando. Eu cheguei ontem à noite em casa. Então, meu primeiro domingo em casa. Me perguntaram, se você perdesse tudo, você conseguiria recuperar tudo que você tem até hoje? Eu falei sem nenhuma dúvida, porque eu aprendi os padrões de fazer dinheiro. E tanto faz, porque se você consegue, coloca os seus 4 padrões aqui, padrão da emoção, padrão do ego, social e inércia, você consegue pensar fora da caixinha e você consegue ver coisas que as pessoas não conseguem enxergar. Então, trader, qual que é o seu problema de você não fazer dinheiro? Primeiro, é ego. Muitas vezes é o seu ego, não está deixando você fazer dinheiro. Claro, tem a parte da sua mente. Tem muita gente. A nossa psicóloga, a doutora Michele, fiquei 4 dias com ela. É sinistro o quanto que ela tá fazendo os nossos traders ganharem dinheiro. Só que também precisa do outro lado fazer a parte dele. O outro lado precisa entender que ele existe um padrão. Ter um diário de trade ajuda muito. Você estabelece meta de ganho e perda diária. Percentual de ganho no mês vai de encontro com isso que você está dizendo. Assim você vai evoluindo aos poucos, né, Mi? Exatamente. As regras se tornam mais disciplinadas. Com regras estabelecidas, não se cumprem, são punidas. Exatamente. Porque numa sociedade a gente tem que ter regras para as pessoas poderem cumprir e poderem viver a vida delas de uma maneira melhor. Porque sem a regra, a gente tá ali ao léu. E, moçada, isso é tão simples, é tão fácil. Na hora que você consegue colocar hábitos, então, por exemplo, eu não tenho nenhuma rotina, eu não gosto de rotina. Caraca, então se você não gosta de rotina, alguém vai gostar e alguém vai fazer dinheiro. Eu te garanto que não é você. Porque a sua rotina, os seus hábitos, o seu padrão faz com que você consiga se evoluir. Beleza? Bora aqui falar mais alguma coisa importante. A frase da semana passada que eu deixei foi: se você fizer o que você sempre faz, você sempre vai ter o que sempre teve. Essa foi a frase da semana passada. Essa frase dessa semana, esse mês, essa semana, eu quero que você entenda de uma vez por todas que a cada vez que você estiver ganhando, você precisa saber qual que é o máximo de dias que você já ganhou, qual que é o máximo de dias que você já perdeu. Pega os seus relatórios, estude sobre isso, pega sobre você, pega o seu diário de trade. Eu não tenho, então comece hoje a fazer um diário de trade, começa hoje a estudar, começa hoje a sair fora de padrões. A partir daí, você vai começar a fazer uma sequência de coisas, é pra você como pessoa, não é pra você como trade. E aí, a partir do momento que você faz pra você como pessoa, você faz pra você como trade. Na hora que a gente responde uma coisa, tem o custo de perder o controle, isso existe tanto na vida social como na vida do trade. Na hora que você perde o controle, que você não está fazendo algo conscientemente, automaticamente você vai perder o que você fez na semana, no mês, não sei, você perdeu. Beleza. Na hora que você responde pra alguém uma coisa que você não deveria, porque você não teve autocontrole de entender que aquela pessoa não tem discernimento pra aquele assunto no qual você está conversando com ela, e você faz uma situação horrível no grupo de pessoas que você está, porque você está atacando a outra pessoa, respondendo uma coisa que você nem precisava entrar num debate, você vai ter que refazer
fazer isso meses depois com energia, com atendimento a outras pessoas vão falar, cara, mas por que ele tá falando isso? Não faz nem sentido, a outra pessoa nem tem nem consciência do que ela tá falando. Então você gasta energia em algumas coisas que, se você conseguir de uma vez por todas não perder o controle em algumas coisas, faz uma diferença danada, tanto na vida social como na vida do trader. O livro é esse daqui, ó, quem perguntou. Eu analiso todos os dias minhas operações diárias, semanal e mensal. Eu também. Todas as minhas operações que eu faço desde que eu comecei lá em 2019 como trader, eu comecei a analisar minhas operações e refazer minhas operações, eu refazia elas no replay. Então isso é muito, muito complicado. Os planos são maravilhosos, só que os contratos estão bem alavancados pelo valor das margens. Isso ajudaria o trader a não sair do gerenciamento. 1.000 por contrato seria um gerenciamento mínimo. Léo, não sou eu que coloco uma arma na cabeça do trader para ele operar a quantidade de contratos que ele quer. Isso se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele tem que existir para o trader saber ele ter o controle ou não. Eu não posso colocar uma quantidade de operações para um trader se quem escolhe é ele. Tem gente que faz muito dinheiro com a quantidade de contratos, tem gente que não faz nem dinheiro com nenhum contrato. Então, na hora que você tenta fazer um padrão de operação, não existe. Não existe um gerenciamento específico. O que existe, o que é bom para você, o que é ruim para o próximo. Promoção vai até que dia? Vai até amanhã, Fabrício, até segunda. Preciso imediatamente de um acompanhamento de um psicólogo. É o e-club, a doutora Michele. Moçada, instintos biológicos fazem com que a gente, com certeza, perca muito tempo e faz com que você, trader, tenha uma dificuldade muito grande de seguir adiante. Então, primeira coisa que a gente falou aqui na primeira live, já tem 40 minutos de live, a gente falou sobre as primeiras decisões, as pequenas decisões, grandes decisões, inércia, ego, os padrões biológicos. Então, assim, muitos traders focam muito no operacional. Você pode ver que a maioria das pessoas discutem em grupos de trade, a maioria das pessoas discutem ali sobre o operacional. Nossa, mas olha esse operacional, olha esse operacional, olha esse operacional. O mais importante que você, trader, precisa discutir com você mesmo, primeiramente, é como que você se comporta em reações quando o operacional não vai a seu favor ou quando você sai fora do operacional. Por que isso aconteceu? Qual o momento que você deixou isso acontecer? Promoção rolando até quando? Desculpa, cheguei agora. Tranquilo, Luiz. Até amanhã, tá? Até dia 10. Posso esperar uma conta de terceiros? Pode, mas o terceiro que vai receber, ou só se tiver uma procuração. Tem um teste em aberto, sou veloz. Pode adquirir outro teste? Pode sim, Lucas. Mas pode ter até 5 testes na mid, tá bom? Onde eu acho o link com descontos? Ivan, tá no nosso site, tá? grupomid.com.br. Você vai ter lá, Serei Mid, tem a campanha lá, tá bom? Ou pede pro nosso suporte, que está disponível com o nosso suporte, abre meio-dia, vai até as 4. Ou no Instagram aqui que a gente manda, tá bom? E também tá na bio, Serei Mid. Então vamos lá, gente. Eu vou terminar essa live e aí eu vou deixar pra você, que é uma parte que é lá do meio pro final do livro. Eu vou deixar aqui 4 trabalhos pra você fazer, você que tá ouvindo, tá? Você vai fazer passo 1, aceitar a responsabilidade. O passo 2, isso é pro trade e pra vida, cara. O passo 1, aceitar a responsabilidade. O que é aceitar a responsabilidade? Ah, eu tô assim por causa da minha mãe, eu sou isso por causa do meu pai, eu sou isso por causa do meu marido, eu sou isso por causa... Aceita a responsabilidade. Escreva tudo que você não aceitou responsabilidade até hoje. Seja sincero com você, na sua maior sinceridade. Escreva ali, ó. Escreva. Pra quem não sabe, essa parte da página 114, tá? Então, aceitar a responsabilidade. 2, aprender com o seu erro. 3, se comprometer a fazer melhor. 4, reparar o dano da melhor maneira possível. Reparar o dano da melhor maneira possível. São 4 passos que você vai escrever isso pra você, pra na próxima semana a gente falar sobre isso, beleza? E por que isso é tão importante? Aceitar a responsabilidade faz com que você, meu Deus, faz com que você dê um salto na sua vida. Aceita a responsabilidade de tudo. Cara, tudo acontece por um motivo, e se esse motivo quem causou fui eu aceito a minha responsabilidade. Aprender com o erro, comprometer-se a fazer melhor e reparar o dano da melhor maneira possível, beleza? Vou responder uma coisa aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Muito feliz por fazer parte da MID. Passei no exame, que legal. Agora aguardando a próxima etapa, gratidão. Que legal, que legal. Depois de 4 exames operando pesado, comecei a operar com menos contratos. Consegui passar no exame, segunda já começa o remunerado. Que legal, Aguiar, parabéns. Cara, não faz nenhuma diferença operar pesado. Vai operar devagar, vai de boa, ninguém tem pressa. Nenhum plano da MID tem prazo. A MID tirou todos os prazos dos nossos planos, porque a gente entendeu que não faz sentido o trader ter prazo pra atingir meta. A gente tirou, nenhum dos nossos planos tem prazo, nenhuma outra mesa tem isso, porque não faz sentido a gente colocar mais uma pressão em cima de você. Minha filha é menor de idade, posso comprar um plano no nome dela? Luiz, tem que ser maior de idade, você pode comprar pra ela, ela pode operar no seu nome, tá? Fala um pouco mais sobre os planos para o robô. Os planos para robô, a gente tem uma parceria muito boa com a Nelogica, estamos esperando eles ajustarem alguns pontos, no qual o nosso suporte pediu pra eles, e aí, a partir daí, a gente vai falar mais sobre o plano de robôs, beleza? Mid, ganhei 10 dias seguidos para passar no Black, depois de outros testes perdidos. Que legal, cara, que legal.
legal. Simulador, a gente tem uma probabilidade muito maior. Parabéns, viu? Não sei se seria possível mais uma live falando sobre métricas para analisar nos trades, seria interessante. Eu fiz algumas avaliações nas quartas-feiras, vou voltar a fazer, tá bom? Me indico para você o livro, review do livro O Melhor Perdedor Vence. Obrigada, Luiz. Muitas mesas só pensam em vender planos. Quando você abre esse conteúdo para corrigir o comportamento, mostra seriedade. Parabéns. Muito obrigado, Douglas. Pra gente, moçada, nada é mais importante do que um trader chegar na sua roda e falar assim, ó, eu recebo o dinheiro da MID. Isso daí é um efeito tão mais forte do que eu vender um plano para vocês. Vocês precisam colocar dinheiro no bolso. Por conta disso que a gente é a única mesa que faz saque diário, porque a gente precisa muito que o trader coloque dinheiro no bolso e consiga entender que na hora que ele coloca dinheiro no bolso, ele diminui a ansiedade, ele vai cometer menos erros. Cometendo menos erros, ele faz mais dinheiro. Uma mesa proprietária precisa de traders que façam dinheiro. Me fale sobre os saques para pessoa física. Pessoa física, você pode fazer uma nota fiscal como pessoa física. Dependendo da prefeitura da sua cidade, você vai na sua cidade, pede uma nota fiscal avulsa, tá? Verifica com a sua prefeitura e é super simples. A MID melhorou a minha vida. Pô, é exatamente isso, Márcia, exatamente isso. Eu tenho certeza que você fala para outras pessoas sobre isso. Então a gente pode ser, moçada, vou deixar isso aqui para vocês pra gente finalizar a live de hoje. Você pode ser dois tipos de pessoa, dois tipos de empresa. Uma que as pessoas falam, apesar da eu consegui melhorar, ou com a MID, a minha vida melhorou. Você pode ser o pesar ou você pode ser o com. Eu sempre escolhi ser o com. Com a Milene, com a MID, eu consegui fazer isso. Apesar da outra empresa lá ter quebrado, me ferrado, me lascado, eu consegui voltar a operar e ser trader. Então sempre escolha ser o com do que o apesar. Eu acho que isso fica mais gostoso na vida, pra gente ser o com e não o apesar de. Já tenho o personal definido e eficaz, gostaria de fazer parte do time, estou ansioso para operar com vocês. Rafa, aproveita a campanha do Serei Mídia, até 70% off, tá bom? Ela acaba amanhã. Tá no nosso site, entra no nosso site, você vai baixar um pouquinho, vai ter lá, Serei Mídia. Aprovado no plano Black Days. Olha, serei o primeiro trade mídia a fechar 10 dias de gains consecutivos. Te espero, Demar, você vai me mandar esse relatório. Bom dia, o plano finito com aquele descontinho maroto, volta quando? Não sei quando o plano finito volta. Mídia internacional? Sim, depois do carnaval a gente abre a mídia internacional. Mi, aqueles planos de replicador vai rolar? Priscila, vai sim. A gente tá aguardando a Anelógica resolver alguns bugzinhos que a gente encontrou. E aí a gente vai ter uma live, espero que seja essa semana, no máximo a próxima semana. E a gente vai abrir a possibilidade para os traders operarem replicador e copy dentro dos planos da MID, tá bom? Já pensou em algum dia vocês colocarem todos os planos com saque direto? A gente tem, né? Todos os planos têm um saque diário. Todos os nossos planos têm saque diário. Você precisa fazer parte do e-club e seguir a regrinha de cada plano. A MID pensa em ter plano para Forex? Sim, depois do carnaval, tá, moçada? Não é fácil não, né, gente? Então vou deixar aqui a lição. São os 4 passos pra gente fazer. Você vai preencher e na próxima live eu tenho certeza que essa semana vai ser diferente pra você, porque você lendo isso, você vendo isso, você escrevendo, vai ter um impacto muito forte nas suas operações e na sua vida também. Vamos lá. Primeiro, aceitar a responsabilidade. 2, aprender com o erro. 3, comprometer-se a fazer melhor. E 4, reparar o dano da maneira mais rápida possível, ou da melhor maneira. Beleza? Show, parabéns, a MID está sendo sensacional na minha vida e de muitas pessoas. Que legal, Luiz. Qual plataforma vocês usam? Usamos o Profit, tá? Da Nelogica. Aí você pode escolher Profit One ou Profit Pro. O eClub é só conta real? Não, quem passa para simulador real também, tá? Então a mesa escolhe para quem vai, mas você pode sacar tanto de conta real como de simulador real. É possível operar mobile? Eu uso a Toro pelo tablet. É sim, Rafa. Você vai assinar o plano da MID, aí você vai receber uma licença nossa, tá? Então você vai operar debaixo da nossa conta, você não vai operar pela Toro, porque a Toro está conectada direto à sua corretora, né? À sua conta. Você vai operar uma conta nossa que é conectada com a nossa corretora e a partir daí você pode fazer operações normais pelo seu celular. Plano de exame depois 5 dias operadas, se fizer R$1.000 dia, tem que fazer aquele cálculo da média. Todos os nossos planos têm a constância, tá? Tem um plano da constância. A mesa internacional será Black Arrow? Sim, será Black Arrow. Luiz, estamos vendo aí sobre a questão do meta, mas eu acredito que vai ser Black Arrow mesmo. Inclusive eu preciso até falar contigo sobre isso, sobre a gente montar uns planos, pedir uma consultoria pra gente montar uns planos. A gente tá com os planos montados e eu gosto de usar bastante o conhecimento dos traders que já operam no mercado internacional pra gente melhorar os planos. Qual corretora? A gente usa 2 corretoras, a gente usa o Warren e a Genial, tá? São 2 corretoras que a gente opera. Então é isso, gente. Então deixa aqui esse trabalho pra vocês. Esse daqui é esse livro que nós estamos trabalhando esse mês, então temos mais 2 lives, temos mais 2 domingos de live.
live. Se você não é muito adepto de leitura, você consegue achar também o link no YouTube. Você pode pedir pro nosso suporte, que está disponível a partir do meio-dia, ou aqui no Instagram. Pra gente é mais importante que você crie consciência, que você consiga de uma vez por todas mudar esse jogo e que a gente consiga fazer muito dinheiro juntos e que dinheiro no bolso é maravilhoso. Um ótimo domingo pra vocês. O plano para robô poderia ter MT5. Será? A gente tem parceria com a Nelogica no Brasil, só pode ser Nelogica, tá? Mas o plano internacional não. Desejo um ótimo domingo pra vocês. Faça a lição. Faça a melhor semana da sua vida. Não importa o que aconteceu ontem, não importa o que aconteceu mês passado, não importa o que aconteceu. Faça essa a melhor semana da sua vida com o seu comportamento e que você consiga de uma vez por todas ter consciência sobre todos os atos. Essa é uma luta que eu faço todos os dias. Por isso que eu faço meditação e por isso que eu cobro tanto de mim mesma, que eu consiga estar consciente todas as vezes. Um beijo pra todos, fiquem com Deus, um ótimo domingo, que Deus abençoe a todos. Vamos que vamos, bora!